Olá pessoal, eu sou Raquel Rezende e este aqui é o Canal de Graça, um canal onde a gente vai deixar o fluir de Deus em mensagens para agregar na sua vida e fazer você se tornar uma pessoa melhor, caso você queira, porque isso obviamente é uma escolha. E o tema da mensagem de hoje é alianças. Raquel, eu não entendo nada sobre essa questão, Deus punia no Antigo Testamento, no Novo Testamento ele não pune, Deus era ruim, depois ficou bom. Como é que é essa história aí? Me explica. Sim, eu vou te explicar. Tudo começa com a criação. Tem algumas perguntas, eu preciso deixar claro para vocês que muitas vezes, para a gente deixar a fé fluir, nem todo entendimento a gente vai ter, mas a gente vai ter o suficiente para entender que Deus é Deus. E é isso que eu quero trazer para vocês. Quando Deus fez a criação, que foi o primeiro momento da história, onde ele criou Adão e Eva, o que aconteceu ali? Deus estabeleceu uma aliança. Deus criou um ambiente que se chamava o paraíso ou jardim do Éden, e aí ele fez Adão e Eva, as suas primeiras criaturas. E o que Deus fez? Ele criou a humanidade, ele criou todas as coisas do mundo, a luz, e depois a gente pode falar em um outro conteúdo sobre esse momento da criação, mas hoje o tema são alianças. E Deus estabeleceu a primeira aliança com o homem, quando ele fez Adão e Eva e entregou para ele todas as coisas. Neste ambiente, ele era um ambiente divino. Entenda que Deus é Deus. Mas já existia no mundo, porque desde que o mundo é mundo, lembra que eu disse que existe o bem e o mal? As energias do mal. E Deus não queria que a sua criatura, o que ele criou, tivesse acesso a isso. Porque, gente, do lado de lá só tem o quê? Tristeza, fome, dor, né? A gente não quer isso. Então Deus criou o Éden, o paraíso, e falou: aqui é o ambiente que vocês vão ficar, minhas criaturas. Vocês terão de tudo, comida, tudo tranquilo, né? Vocês vão viver uma vida legal como é aquela que eu almejo para vocês. Dito isso, chega o quê? Chega lá a serpente, traduzida como mal, e fala: nossa, mas esse seu pai aí é muito ruim, hein? Ele te criou, mas falou que você tá limitado, você só pode ficar aqui. Eu conheço de todas as coisas. Se eu fosse você, o que eu faria? Eu comeria aqui dessa maçã para você ter acesso a todo conhecimento. E a Eva pensou: nossa, realmente, eu quero ter acesso a todo conhecimento. Peraí, deixa eu aqui abocanhar essa maçã que eu vou ter acesso. Aí o ponto da questão é: peraí, por que Deus estava limitando Adão e Eva de ter acesso às coisas? Ele não estava limitando. Mas você entende que nem tudo que existe de conhecimento no mundo é positivo? Eu vou dar um exemplo. Eu sou mãe. Portanto, nem todas as coisas eu dou acesso a ele porque eu sei que não vai ser bom. Imagina, filho, hoje você só vai se alimentar de chocolate puro açúcar, que existe no mundo, mas não necessariamente é bom para ele. Portanto, eu, enquanto mãe, tenho discernimento para falar: aqui você não acessa. Foi o que Deus fez com Adão e Eva. Mas ainda assim, ela desobedeceu, ou seja, o filho desobedeceu e foi provar. E isso tem consequência. Também, desde que o mundo é mundo, não existem ações sem consequências. Portanto, o que aconteceu? Eles fizeram uma escolha e tiveram acesso a todo o restante do mundo, o bem e o mal. E Deus, nesse momento, fez o quê? Apenas a consequência de uma escolha feita pelos humanos, porque ele deu o livre-arbítrio. Mas ele orientou: existe isso aqui, mas isso aqui não vai. Isso aqui vai te dar a luz de todas as coisas que não necessariamente é bom para você, mas eles escolheram. Ali foi o rompimento da primeira aliança de Deus com a humanidade. Depois disso, vieram outras alianças. Por quê, gente? Porque Deus é bom. Não existe maldade em Deus. Deus é bom. Entende? Lembra que depois veio Caim e Abel, e a partir dali nós tivemos duas descendências. A partir da geração ali, de Sete, veio Noé. Noé, que era um homem bom. Então, Deus viu que toda a humanidade não estava legal. Então, Deus falou: olha, perpetuou aqui de Adão e de Eva, resumidamente, e essa galera que não tá legal, tá todo mundo mal, fazendo maldade, não é esse o reflexo da criação que eu queria. Portanto, Deus falou assim: eu vou exterminar. Noé, você é um homem de bom coração, constrói uma arca. Deus deu um direcionamento para Noé. E Noé, que era um homem de fé, construiu a arca enquanto todo mundo estava rindo dele, falando que ele era maluco, porque ele demorou para construir aquela arca. Então, Noé construiu a arca e Deus falou: o casal de cada bichinho vai entrar aqui e eu vou mandar um dilúvio que vai exterminar toda a terra. Isso foi feito. Quando passou ali toda a questão do dilúvio, Deus estabeleceu uma nova aliança. Primeira aliança, Adão e Eva, foi quebrada, veio o dilúvio. Segunda aliança foi a aliança de Noé. E qual que é o símbolo da aliança de Noé? O ponto aqui, galera, é que toda aliança de Deus, ela tem uma simbologia. E eu vou falar disso até chegar em Jesus. Depois acabou o dilúvio. A partir de Noé, ele multiplicou a terra ali, com seus filhos, sua família. E o símbolo da aliança de Deus com Noé é o arco-íris. Lembra toda vez que chove tem um arco-íris? Esse, conforme a Bíblia, e você pode ver isso lá em Gênesis, dá uma lidinha,
é o símbolo da aliança de Deus com a humanidade novamente. Ou seja, vou tentar de novo. Falhamos em Adão e Eva, agora veio o dilúvio com Noé, tentamos de novo. A partir da descendência de Noé, nós chegamos a Abraão, onde Deus também falou que faria toda a descendência da terra, que também é uma história para a gente explicar à parte. Mas, nesta nova aliança com Abraão, Deus estabelece uma outra aliança, que é a aliança de circuncisão, que muita gente confunde. Por que os escolhidos de Deus tinham que ser circuncidados? Né? Porque ali ele estava subjugando a carne, mostrando para a carne o sinal de aliança com Deus, né? Que era feito ali no prepúcio, né? De todas as crianças, todos os meninos que nascessem, porque de Abraão veio toda a descendência até chegar em Jesus, que é onde é a última aliança estabelecida. Depois disso, o povo ali que gerou de Abraão foi para o Egito e ficaram sendo escravos por 400 anos no Egito. E aí o que Deus fez? Estabeleceu uma nova aliança com o povo. Meu povo não é escravo, meu povo é filho. Então Deus foi libertar o povo que estava cativo no Egito para levar para Israel, para a Terra Prometida. Lembra? Para quem viu aquela novela que passou falando sobre a Terra Prometida, é nesse momento da história que a gente está. Ali, Deus estabelece uma nova aliança com Moisés. Qual que é o sinal da aliança de Deus com Moisés? Os 10 mandamentos, onde Deus estabelece as leis. Então, Moisés estabelece as leis e o povo tem um direcionamento de como viver na Terra Prometida, mas também por uma desobediência, eles demoraram um pouquinho para chegar lá. Não estou falando de cada história em específico, mas das alianças, lembrem? E agora, o que acontece? A Terra passa por um longo período sem nenhum reinado, né? Que a gente chama de época de juízes, até que Deus unge e estabelece um novo primeiro rei para guiar seu povo, que foi o rei Saul. E a partir dali, vocês conhecem a história, né? Que o rei Saul também, por uma desobediência, perdeu sua unção e Deus unge um novo rei segundo o seu coração, que é Davi. O rei Davi, aquele mesmo que matou o Golias, lembra? O gigante. A partir da descendência de Davi, veio Jesus, que é a última aliança. Por que eu estou falando disso? Nas épocas anteriores, para nós termos acesso à presença de Deus, nós precisávamos prestar algum sacrifício. Por que isso, Raquel? Vaidade de Deus? Não, porque Deus é muito poderoso. E para que a gente tenha acesso a Ele, a gente tem que elevar o nosso nível de santidade, porque nós somos réis humanos. Vocês estão entendendo que eu estou falando do Deus de todas as coisas? Se Deus chegasse para nós, na presença dele completa, a gente viraria pó em 5 segundos. A gente está falando de poder, de tamanho, de potência, entende? Então, Deus, por amor, ele cria mecanismos para nos aproximar dele. Então, na época do Antigo Testamento, os mecanismos eram esses, através de sacrifício. Na época de Davi, a gente tinha o que a gente chamava de Arca de Aliança, que continha a presença de Deus. Então, para acessar a Deus, a gente tinha que elevar o nível de santidade para poder chegar a ele. Mas Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, eu estou criando uma lógica que a partir da nova aliança, Deus acaba com isso de uma vez por todas e ele fala: a última aliança será estabelecida com a humanidade através de Jesus. Então, o que ele faz? Ele estabelece toda a bondade, todo o caráter dele. Vocês sabem que Jesus já existia no início do mundo? No início era o Verbo, e o Verbo se fez carne. O Verbo é a palavra que já existia na criação. O que Deus fez? Reduziu o seu Filho, único Filho, porque nós somos criaturas de Deus, lembra? O único Filho saído de Deus, parte de Deus, é Jesus. E aí o que Deus fez? Por amar nós, criaturas que não merecemos esse amor, Deus pegou seu único Filho, fez nascer a partir de uma mulher, a Virgem Maria, por obra do Espírito Santo. Deus, o próprio Deus, através do seu Filho, veio viver na humanidade para estabelecer a última e real aliança. E aí ele está falando do quê? A minha presença, a partir do sacrifício do meu Filho, será dentro de cada um de vocês. E é isso que eu estou querendo dizer. Hoje, através do sacrifício de Jesus, que é o próprio Deus, o que ele fez? Ele foi o cordeiro imolado. Lembra aquele sacrifício que as pessoas faziam e levavam a Deus para ter sua presença? Deus fez o contrário. Ele deu Jesus como sacrifício para nos salvar do mal, da maldade que corrompia a humanidade. E aí, o que foi feito? Jesus foi crucificado, teve que passar pela dor, pela morte, mas venceu a morte. E quando Jesus foi elevado aos céus, o que ele disse? Eu deixo com vocês o meu Espírito, que é o acesso ao meu Pai.
Por isso que ele diz, ninguém vai ao Pai senão por mim. O que ele quer dizer? Que para a gente acessar a Deus que está dentro de nós e não mais fora, nós precisamos reconhecer Jesus pelo sacrifício que ele fez por nós para nos dar acesso a Deus. Vocês entendem a grandiosidade disso? Vocês entendem no contexto da história os níveis de aliança e como as coisas evoluíram? Portanto, hoje, você não precisa mais ser um sacerdote, você não precisa mais lá pegar uma vaca, um cordeiro, uma pombinha, matar e pular para tentar chegar próximo de Deus numa oração. Deus está dentro de você, mas para você acessá-lo, você precisa fazer uma escolha, que é a escolha de ser filho, que é a escolha de reconhecer o sacrifício do filho dele por nós. Assim, nós temos acesso a Deus, ou seja, hoje nós temos um tesouro na mão e muitas vezes não sabemos disso, porque o povo perece por falta de conhecimento. E o conhecimento que eu quero trazer para você hoje, através desse vídeo, é: Deus não está fora, não está em bandeiras, não está em lugares, não está em igrejas, não está em paredes, em muros. Deus está dentro de você. Portanto, se você quiser acessar a esse canal de graça, olhe para dentro, peça a Deus, reconheça Jesus como aquele que possibilitou o seu acesso a Deus. Esteja grato, gente, porque é muito grande tudo que foi feito para você simplesmente ignorar a existência dele. Esse é o canal de graça e eu espero ter agregado na sua vida com esse tema que são as alianças. Espero trazer muito mais conteúdos que ajudem a você na sua proximidade do seu relacionamento com o nosso Deus.